Mais uma música para o repertório, né? Uma agenda que eu vou ter aí. Fazer uma. Final de semana eu vou tocar agora. Então, música nova, acabei de tirar. Fazer um tutorial para vocês aí, tá bom? Vou tocar em cima de um playback para vocês terem uma noção, tá? Tu Poréns, acho que alguma coisa assim. Eu vou colocar na descrição o nome da música, tá? Bora lá. Olha, começa aí, né? Foi lá, olha lá. Playback, tá? E aí, notinha, né? De novo. De novo. Aí entra, né? Vai pro.